Bem-vindo Romero saiu dos estúdios e veio para a natureza, para um lugar de meditação, de oração. Isso para falar da espiritualidade. Estou recebendo Francisco Galvão, religioso aqui, que escreveu esse livro, O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade. Primeiro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bem-vindo Romero, Galvão. Muito obrigado, é uma alegria poder ter essa oportunidade de falar de um tema tão atual e importante como é esse abordado no livro. De onde surgiu a ideia de falar sobre o cultivo espiritual, principalmente nesses tempos em que o mundo está muito rápido? Eu sou religioso paulino e o nosso carisma é trabalhar com os meios de comunicação, evangelizar com os meios de comunicação. E sempre foi uma preocupação muito recorrente na nossa missão, e o nosso fundador também, o Padre Alberione, ele dizia que os paulinos precisam evangelizar com os meios mais atuais, mais eficazes, e cada vez mais a gente percebe a urgência de trabalhar, de olhar para esses meios de comunicação, mas também perceber o impacto desses meios na nossa vida em todos os sentidos, inclusive no âmbito espiritual. Então eu penso que nós estamos vivendo um contexto no qual nós precisamos olhar para a mídia, mas também para esses impactos que ela gera na nossa vida, na nossa interioridade, na nossa forma de escutar o outro, de contemplar a natureza, de fazer a experiência de Deus na nossa vida. Então é um tema que de fato é importante nos dias atuais e na nossa vida. Aliás, você, surgiu esse tema, esse momento de intimidade maior, quando você estava no noviciado em Medellín, não é isso? Isso, em 2016 eu participei da etapa do noviciado em Medellín, na Colômbia, e foi um ano de muito silêncio, de muita meditação, e eu senti a necessidade de me desconectar por um tempo. Então, pelo menos durante 8 meses, eu precisei fazer essa experiência de me afastar um pouco das redes sociais para fazer essa experiência de escuta interior, mas também de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e às vezes essa conexão e essa correria toda na nossa vida, nem sempre a gente tem tempo para fazer aquilo que a gente gostaria, sobretudo no sentido de escutar mais a nossa voz interior, fazer de fato essa experiência de contemplar a Deus no outro, na natureza, porque muitas vezes nós estamos na presença do outro, mas estamos também conectados com tantas outras realidades que de alguma forma essa conexão com esses outros mundos nos fragmentam, né? A nossa presença o tempo inteiro está fragmentada pela pressa, mas também pela conexão com a internet mesmo, com as mídias, com as redes sociais. A gente discute isso aqui, Galvão, mas isso não quer dizer que sejamos contra a conectividade. Não, apenas a gente quer que tenhamos um tempo para ter nós mesmos como protagonista da nossa vida, não é isso que sugere o livro? Claro, exatamente. Eu sempre digo que nós não podemos demonizar a mídia, as redes sociais, mas nós precisamos aprender a gente precisa encontrar a melhor forma de conviver com essa realidade e de alguma forma aproveitar dessas mídias, dessas redes sociais para a nossa vida mesmo. Nós temos tantos aplicativos interessantes na mídia que nós precisamos aproveitá-lo para fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa relação com o outro. Você sabe, Francisco, que a modernidade nas mãos é muito fácil. Eu, por exemplo, no meu celular tenho um aplicativo a respeito do Papa Francisco. Então, tudo o que acontece com ele, todas as homilias, todas as audiências, tudo eu tenho ali em mãos. Tenho também um aplicativo a respeito da liturgia diária, que também facilita muito, ajuda muito nas reflexões, nos momentos em que a gente precisa de dar uma palavra, principalmente para a gente fazer o programa. Isto é utilizar a conectividade para o bem. Mas a gente também não pode ficar só nesse mundinho aqui do celular, só aqui na nossa mão, não é mesmo? Isso é verdade. Recentemente eu estava lendo sobre neurociência e é muito interessante o quanto a neurociência tem avançado nessas pesquisas em relação à mídia. E uma das coisas que eles falam é que nós estamos cada vez mais perdendo a capacidade de escuta do outro, perdendo a nossa concentração. Muitas vezes as crianças, os jovens, têm muita dificuldade de se concentrar, exatamente por essa conexão que muitas vezes geram, inclusive, depressão, ansiedade. Então é muito importante nós reconhecermos a importância da mídia, das redes sociais,
mas também não esquecermos do nosso eu mais profundo, porque muitas vezes eu coloco tanta expectativa no outro, espero tantas coisas do outro, mas eu esqueço desse eu que muitas vezes precisa de atenção, de escuta e de afeto, né? Sabe, aqui no seu livro uma coisa me marcou enquanto eu estava pesquisando a respeito dele, foi essa frase: o desejo de respostas imediatas está esvaziando a sutileza da espera. Aquela espera em Deus, aquele tudo tem o seu tempo. A gente, às vezes, nesse momento em que estamos na sociedade, tudo tem que ser muito imediato, tudo tem que ser muito rápido. E a gente esquece que Deus tem o seu tempo. Isso é verdade. Nós estamos cada vez mais perdendo essa capacidade de esperar o tempo de Deus, de esperar o tempo do outro. Basta olhar, muitas vezes, nós mandamos mensagens o tempo inteiro para as pessoas e nós queremos que elas respondam em seguida. Nós não temos essa paciência que é tão importante na nossa relação com o outro, na nossa relação com Deus. Então eu penso que essa capacidade de esperar o tempo, esperar, mesmo ter compaixão pelo outro, às vezes nós esperamos aquela coisa da falsa expectativa. Nós estamos tão apressados por felicidade, nós estamos tão apressados que o outro traga essa felicidade, que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar a resposta do outro, de esperar o tempo do outro. Nós queremos, como eu coloco aí nesse pensamento, essa espera, ela está cada vez mais vazia. Eu acho que nós precisamos retomar, reconquistar essa capacidade de estar na presença do outro. Agora, Galvão, a gente às vezes lida com o Facebook, o Instagram, com as mídias sociais, de uma forma de mostrar apenas como se nós fôssemos o tempo inteiro felizes. Parece que estamos o tempo inteiro sorrindo. Isto muitas vezes não é bem a verdade, não é? Existem tantas outras coisas que acabam nos distanciando deste sentimento verdadeiro que temos e acabamos mostrando nas mídias, nas redes sociais, que estamos sempre felizes. Isso também é um problema, não é? Com certeza, porque a felicidade, eu coloco no livro até uma frase, que a felicidade ela é feita de breves contentamentos. Não tem como eu ser feliz 24 horas. E essa coisa as redes sociais, a internet trouxe de alguma forma esse encantamento pela felicidade fácil. E nós sabemos que mesmo a felicidade, a vida interior, tudo isso exige de alguma forma um esforço que muitas vezes nós não temos paciência para ultrapassar. Então, por isso que é muito fácil você postar felicidade o tempo inteiro, viagens. É muito difícil as pessoas publicarem, por exemplo, angústia, sofrimento. Então é muito mais fácil você publicar coisas belas, coisas maravilhosas e felicidade o tempo inteiro, mas a gente esquece que isso pode ser uma grande ilusão. As redes sociais, elas nos enganam de alguma forma. E eu acho que nós precisamos ter esse cuidado, né? Que a vida interior nos traz. Sem dúvida. Inclusive, ter esse tempinho para parar, para contemplar, faz com que a gente consiga também até mesmo escutar os passarinhos que estão aqui fazendo presença junto conosco e conversando junto com a gente. Como é bonito a gente poder olhar cada cantinho, cada lugar, poder ouvir os barulhinhos do silêncio, não é mesmo? É verdade. E essa coisa da espiritualidade, às vezes a gente pensa que somente os santos, os místicos, são pessoas espirituais. Mas nós temos a oportunidade o tempo inteiro de fazer essa experiência da contemplação, da vida espiritual, a partir daquilo que a gente observa. Mas como nós estamos o tempo inteiro apressados, e eu coloco isso no livro, muitas vezes nós queremos chegar tão apressadamente a um lugar que nós muitas vezes não sabemos. Então nós caminhamos sem sentido, mas sem saber aonde nós vamos. E essa pressa, o tempo inteiro, ela nos rouba esse olhar contemplativo, né? Bom, Galvão, muito obrigada por dar essa entrevista aqui pra gente no Bem-vindo Romeiro, falar um pouquinho realmente da espiritualidade e como a gente precisa observar cada vez mais se estamos deixando o mundo real para entrarmos nesse mundo da internet, nesse mundo da conectividade e esquecendo de olhar o que está em volta. Eu que agradeço, viu, pela presença. Muito obrigado e que no meio dessa pressa, dessa vida conectada, que nós consigamos de fato ter essa capacidade de escuta, de fazer uma pausa e mais do que nunca trazer Deus para a nossa vida.
Então, que Deus nos ilumine cada vez mais na nossa vida e na nossa missão. Amém. Muito obrigada pela participação. Obrigada.